Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao curso de flauta doce do Festival Internacional de Música Instrumental da Casa de Vovó Dedé. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês sobre esse instrumento super apaixonante que me conheceu quando eu tinha 5 anos de idade. E a partir de então, eu levei para a vida toda e até hoje uma jornada musical incrível junto com a flauta doce. E muitos amigos, muitos afetos e muitas histórias. Hoje, eu preparei esse curso, um módulo muito especial que vai tratar sobre o universo da flauta doce. Mas primeiro eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Luciana Gifone, sou uma mulher baixa, de pele morena, tenho cabelos cacheados, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos e estou com uma blusa verde e uma calça cinza. E também estou arrodeada de muitos instrumentos musicais, flautas doces de diversos tamanhos e formatos, e vocês vão ter contato hoje na nossa aula. Também tenho um laptop, onde eu vou exibir alguns slides para vocês nessa aula, e um teclado, onde eu vou mostrar um pouco sobre a extensão da flauta em relação ao piano. E vamos em frente, né? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Você sabe, primeira pergunta da aula, né? Você sabe o que é uma flauta doce? Se alguém lhe perguntar, o que é uma flauta doce? Eu toco flauta doce. Ah, é aquela flauta reta, mas não é a flauta salgada, né? Então, a flauta doce, ela faz parte de um grupo maravilhoso de instrumentos que é a família das flautas. Uma família ancestral, uma família tradicional, uma família cheia de gente boa, né? E os instrumentos de sopro que a gente toca soprando, eles têm formatos de tubos, eles têm furinhos para fazer a diferença entre as notas e os sons. E no caso da flauta doce, ela tem uma embocadura, uma cabeça no formato de um apito. E você pode soprar livremente, sem a necessidade de palhetas ou qualquer interferência, que não seja a projeção do seu som. Então, eu queria mostrar um pouco qual a diferença da flauta doce, então, em relação a outras flautas, né? No slide, eu trouxe alguns exemplos da grande família das flautas. Flautas muito diferentes, como a flauta de Pan, por exemplo, que é muito comum nos países andinos. A flauta celta, que é muito comum na Irlanda e nos países que têm cultura celta. A quena, que também é um instrumento de origem andina. O pífano, já entrando nas flautas que tocam transversalmente. E a flauta transversal, que é mais popular, digamos assim, na música instrumental, música de orquestra, né? Atualmente. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre a família das flautas. Mas antes, eu queria então explicar qual é a característica da flauta doce. O que diferencia a flauta doce dessas outras flautas? Meu Deus! Vou virar ela aqui. Olha, nós temos um furinho na parte anterior, atrás da flauta. Nossa, mas as outras flautas retas têm esse furinho? Não, só a flauta doce que tem. Eu trouxe aqui uma flauta celta para mostrar um exemplo. Ela não tem o furo que é para você utilizar o polegar. Gente, uma coisa tão pequena, mas é a grande revolução tecnológica do som dessa flauta, né? O que ela é capaz de fazer, se estabilizar, em relação às oitavas dela, ao som de oitavas, né? Vou fazer uma pequena demonstração, por exemplo, da nota grave com a nota aguda. Aqui, movimentando esse polegar. A questão da estabilidade do som.
flauta celta, por exemplo, que não tem esse polegar, a gente tem que fazer isso o tempo todo no sopro. Então, eu sopro menos para atingir essa nota grave e sopro um pouco mais para atingir o que seria o harmônico ou a oitava aguda. Eu não estou fazendo nada, eu só estou soprando um pouco mais forte, né? Porque eu não tenho essa tecnologia do polegar. Agora sim, vou voltar para o slide e mostrar para vocês um pouco da família das flautas, né? Temos aí uma imagem de flautas de plástico, temos aí uma imagem de flautas de madeira e um desenho, né, de um livro maravilhoso chamado Sonoridades Brasileiras, que traz bem detalhadamente toda a família das flautas, desde a mais pequenininha até a maior de todas. Então, eu trouxe para vocês algumas delas para exemplificar sonoramente e depois vou falar um pouquinho sobre a extensão, tá bom? Então, temos aí a flauta contrabaixo ou subbaixo, né? A maior zona de todas. Depois nós temos a grande baixo. E aí nós chegamos na flauta baixo, que é o que eu disponho aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar. Tararam. Essa é a flauta grande, essa é a flauta baixo, certo? Vamos ouvir um pouquinho o som da flauta baixo. Legal, né? Um som bem grave. E nós temos também, depois da baixo, a flauta tenor, né? A flauta tenor, também tem um som bastante interessante e um pouco mais agudo que a flauta baixo, mas ainda assim está na região grave. Depois da flauta tenor, nós temos a flauta contralto da família, né? Aqui, vamos ouvir a flauta contralto? Depois da flauta contralto, vem a flauta soprano, que é a mais conhecida aí de todos da família, né? A mais amiga de vocês, digamos assim. Certo? Mas ainda tem flautas mais agudas do que a soprano. Nós temos a flauta sopranino. A flauta sopranino, olha, já é bem menorzinha, né? Vamos ouvir o som da sopranino? E temos a caçulinha da turma, né? Que é a flauta Garclein, também conhecida como sopraninino. É, sopraninino. Os furinhos dela são bem pequenininhos, né? Tem que ter uma mãozinha bem delicada para tocar e acertar esses espaços tão miudinhos, né? Muito mimosa a Garclein, sopraninino, né? E, gente, no módulo 2 eu vou falar mais um pouco sobre essas flautas, tá? Se vocês ficaram curiosos, que flautas são essas que ela está tocando? Essas flautas são de madeira? Quem fez essas flautas? Onde foi que ela adquiriu essas flautas? Né? Como é que se consegue essas flautas?
Não percam o módulo 2, onde eu vou explicar sobre essas flautas, tá bem? E agora, para entender um pouco a extensão dessas flautas, onde elas chegam, né? E por que elas são tantas assim, né? Para dar conta realmente de um vasto repertório, para dar conta de uma grande gama de sonoridade, musicalidade e opções para você também fazer sua música, né? Antes de falar um pouquinho da extensão, eu queria mostrar no slide um grupo que trabalha com toda a família das flautas. E fica a dica para você conhecer melhor o trabalho lindo desse grupo, se chama Royal Wind Music, né? E na foto dá para ver como eles estão usando essa família das flautas, e eles têm inclusive essas flautas gigantes, né? Na outra imagem, nós temos a grande flautista e construtora de instrumentos, Adriana Broikin, que infelizmente faleceu em outubro do ano passado, 2022. E ela fez essa flauta que ela está tocando, gente. É uma subcontrabaixo em si bemol. Essa flauta tem mais de 3 metros de altura. Vocês acreditam? E ela só fez, acho que umas 4. Né? E o grupo, ele tem uma dessas flautas, esse grupo que eu falei, ficou com uma delas, né? É muito especial, né? E tem um som incrível, vale a pena também vocês pesquisarem sobre isso. Então vamos entender um pouco sobre a extensão das flautas e como a gente consegue, quem lidar com notação musical, como você lê essas coisas na partitura, né? Como se lê na flauta doce e onde estão essas notas, né, na flauta doce. Eu trago o piano para exemplificar melhor, tá? Porque vou começar com a flauta baixo, tá? Que foi a primeira que eu exemplifiquei aqui, certo? A flauta baixo, o som mais grave dela é um Fá. Esse Fá3 que nós podemos ver no slide, que eu vou tocar aqui no teclado para você perceber. Mas na hora de ler, para não ter muitas linhas suplementares, na partitura se coloca o Fá uma oitava abaixo, que é esse Fá que está aí no slide, na partitura. Então, na verdade, você toca esse Fá, que ele está soando uma oitava acima do que está escrito, né? Se você toca seguindo essa notação aí, desse Fá, tá? E ele vai até uma extensão de mais de 2 oitavas, tá? Certo? Então, essa é a extensão da flauta baixo. Agora, vou mostrar a flauta tenor. A flauta tenor digamos, o centro, a certinha, digamos, em relação ao piano, pelo menos, né? Que é o dó central. O dó central do piano é a nota mais grave da flauta tenor. E é interessante que a tenor parece que está soando mais grave, né? Mas na verdade é esse som aqui. E também 2 oitavas e um pouco mais. Certo? Agora, a flauta contralto. A flauta contralto, a nota mais grave dela é um Fá, uma quarta acima desse Dó da flauta tenor. Obviamente é o Fá4. Né? E o Fá4, mas na hora de você ler a flauta contralto, né,
Ela usa uma extensão interessante, né? Ela também está meio que, entre aspas, normal, né? Mas muitas vezes ela aparece também com essa notação aqui, né? É muito interessante, do contralto. Ela também tem 2 oitavas e um pouco mais. Dá para tocar notas mais agudas, mas eu não vou me aventurar aqui, tá, gente? No estúdio está um pouco frio. Então, agora vamos para a soprano. A soprano que é a mais conhecida de todos, né? De nós todos. Na verdade, a gente lê a notação do soprano como se fosse esse dó central do piano, certo? Mas vejam que tem um pequeno oito, geralmente as partituras trazem esse pequeno oito em cima da clave de sol, indicando que, na verdade, está tudo soando uma oitava acima, porque o dó mais grave da flauta soprano é esse aqui. Não parece, né? Mas é. E ela também vai mais de 2 oitavas. Gente, então agora vamos para a sopranino. A sopranino é um Fá acima dessa flauta, né? Que é exatamente o Fá 5. Gente, a sopranino, a nota mais grave dela é esse Fá 5 do piano, né? Então, ela vai até 2 oitavas e mais, né? Eita! Algumas flautas, elas não são tão bem ajustadas no som agudo. Inclusive, nós vamos também tocar um pouco nesse assunto do ajuste das flautas no módulo 2, tá? Depois de falar um pouco sobre a extensão das flautas, vamos falar sobre a afinação. Essas flautas que eu toquei aqui, elas são afinadas de acordo com o diapasão do teclado, né, do piano. Um Lá, 440 Hz, afinação do Lá. Esse é o padrão para você tocar com outros instrumentos, né? Mas existem flautas de diversas afinações. E isso decorre também do tipo de repertório que você quer tocar, certo? E é interessante falar sobre isso porque o estudo do repertório da flauta doce, ele é muito vasto, porque a flauta doce ela é tocada desde, pelo menos, a Idade Média, né? Então, passou-se pela época do Renascimento, pela época do Barroco, onde ela teve um ápice no seu repertório, na sua técnica, onde ela virou realmente um instrumento super profissional e interessante. Então, no século XX, se estudou muito sobre como se tocava, sobre como era feito esse som, e chegou-se a uma conclusão de que, não só a flauta doce, mas outros instrumentos também da época, né? De que essa afinação, ela variava muito, ela não era como a nossa de 440, e ela era mais puxada para o grave, tá? Então, gente, é muito comum de se fazer flautas também para tocar esse repertório barroco com afinações mais graves, como o Lá em 415 e o Lá em 395. 415 seria meio tom abaixo, né? E 395, um tom abaixo desse Lá que nosso ouvido contemporâneo ocidental está, digamos, mais adaptado a ouvir. E também flautas mais agudas, que é super, também mais para a música contemporânea e também da Renascença, né? Onde se tinha o gosto ao contrário do período barroco, de se tocar com flautas com afinações mais altas. Então, gente, essa questão da afinação não é assim que no barroco se tocava com a flauta 415, mas é um compromisso que se convencionou de se fazer esse repertório e atingindo uma sonoridade mais interessante, tá? Eu trouxe aqui uma das flautas que tem essa afinação de 415. Eu vou tocar aquela mesma música que eu
toquei um trechinho, né, para vocês perceberem a diferença. Não, desculpa, eu peguei foi a tenor. Pessoal, essa aqui, ó, porque olha só o tamanho dela. Ela é um pouquinho maior, né, do que a contralto convencional, tá? Por quê? Exatamente porque a afinação dela também muda, né? Enquanto essa é aquela que eu toquei. Para se tocar com instrumentos modernos, instrumentos... né? E também tocar em conjunto, como a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos, tá? Pessoal, o importante que eu queria deixar para vocês desse módulo é que mostrar para vocês que o universo da flauta doce é um universo muito amplo, que o flautista tem que lidar. Não é somente esse pequeno instrumento, geralmente que você começa a aprender, do modelo soprano, feito de plástico, tá? Então, nós temos que dominar diversas técnicas, nós temos que entender de diversos mundos, né? Diversos contextos para tocar. No slide, por exemplo, eu trouxe esse universo, por exemplo, em relação às notações distintas que um flautista tem que dominar. Como ele toca um repertório super amplo, né? E geralmente a gente tem um preciosismo de entender a fundo esse repertório, como se representa, e não tocamos somente com a notação moderna, né? Nós fazemos questão de compreender as notações em que eram feitas esse repertório. Então, nós temos aí, por exemplo, uma música do período barroco, é a primeira imagem, e no lado direito nós temos uma representação de notação da música renascentista, e abaixo temos uma música de vanguarda feita pelo compositor Luciano Berio, em 1966, dedicada ao grande flautista Franz Bruggen. Olha só a notação dessa música, que loucura, né? Então, todo esse universo faz parte do métier do flautista, né? Além de entender um pouco sobre transposições, sobre diferentes claves, porque você tem que dominar a clave de Fá, você tem que dominar a clave de Sol e outras claves de Dó nesses períodos, e de outras linhas também, nesses períodos da música renascentista, por exemplo. E também você tem que dominar diferentes dedilhados, porque os dedilhados entre as flautas, alguns são similares, mas outros não. Então, você tem que aprender diferentes dedilhados, tá? Mas, assim, isso desde o início, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo de transposição que é muito comum para quem toca flauta doce, né? Por exemplo, a gente tem pega muita partitura em que a gente tem que oitavar, como a gente chama, né? Então, desde cedo que você está começando a estudar, tem um conhecimento já de partitura, faça esse exercício, porque vai ser muito exigido de você. Você está tocando uma música com a flauta contralto, então essa música ela não cabe na extensão da contralto, então eu vou oitavar ela para caber. Ou eu vou lê-la como se fosse um soprano. Então eu vou transpor, né? E isso acontece o tempo todo. Ou eu estou com a flauta baixa, ou eu vou ler como se fosse em clave de Sol num soprano. Às vezes isso é pedido para você, dependendo do grupo que você está tocando e como você quer fazer sua música, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos de como estudar isso com pequenas melodias, pequenos trechos, né? Essa primeira, o número 72, que está no slide, por exemplo, ele está aí. Se eu pegar a flauta contralto, né? Ele tem esse Dó grave. Então, esse Dó grave, ele não existe na flauta, supostamente, né, ele não existe na flauta contralto, porque a nota mais grave é o Fá. Então, como é que eu toco isso na contralto? Eu oitavo.
de baixo, por exemplo, ele também não vai caber, porque no segundo, o exemplo 73, né, no segundo sistema, ele também desce do Fá para um Dó grave, né? Então, a gente também pode oitavar. Já o exemplo de baixo, o 91, que é uma melodia anônima do século XVI, né, ela está numa altura como se fosse a notação padrão do contralto, né? Mas vamos supor que eu estou com a flauta soprano, né? E eu quero tocar essa música. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tocar uma oitava abaixo, para que o som não fique tão agudo, porque ela até cabe na extensão, mas vai ter um Ré agudíssimo, né? Então, os vizinhos podem não gostar. Então, né? Então, esse tipo de exercício eu indico sempre para os alunos fazerem constantemente, porque é uma flexibilidade que o flautista doce precisa adquirir, desde sempre, tá? Agora um pouquinho uma curiosidade sobre as nomenclaturas da flauta doce, né? Por que esse nome flauta doce, né? Sempre se atribui ao som, ao fato do som ser suave. Eu não vou entrar aqui muito no mérito histórico, porque tem muita conversa nessa história, tá? E o tempo da nossa aula é curto. Mas eu acho interessante de pontuar esses nomes, porque é uma forma também de você pesquisar, não só de ouvir flautistas, por exemplo, no YouTube, como pesquisar sites, né? E pesquisar métodos, né? Conhecer em outras línguas. E é interessante que os idiomas, todos eles meio que concordam, vários idiomas, sobre essa questão do doce do som, né? Então, nós temos no português do Brasil, flauta doce. Nós temos flauta dulce no espanhol da América Latina. Nós temos flauto dolce em italiano. Temos flûte douce em francês. Todos buscando mostrar uma característica do que seria o som dessa flauta, né? A suavidade desse som. Já em outros idiomas, enfatizam o fato de utilizar uma embocadura no formato de um apito ou de um bico, né? A característica de onde se toca esse som, né? Então, flauta de bisel é em português de Portugal, flauta de pico em Espanha, né? E flûte à bec também em francês, né? Já em outros países, enfatizam-se o bloco da flauta, né? Que também nós vamos falar sobre ele no próximo módulo, mas o bloco que é, digamos, o grande segredo da flauta, né? Essa característica que a flauta tem, desse bloco. Inclusive, em português, também tem gente que chama flauta bloco, né? Flauta bloque, né? Flauta bloque. Foi um dos primeiros nomes da flauta doce aqui no Brasil. Então, Blockflöte em alemão, Blockfluit em holandês, perdoem minha pronúncia, né? E em inglês, gente, recorder. Por quê? Gente, como eu falei, essa história é longa, tá? E eu não vou entrar no mérito aqui de explicar isso para vocês. O que é importante é vocês saberem que recorder é flauta doce em inglês, para você poder pesquisar, por exemplo, no YouTube, recorder sonata Handel, recorder sonata Vivaldi e ver grandes flautistas tocando, por exemplo, tá? E buscar também outras coisas, né, outros métodos, e ver assim também um método que é Recorder Tutor, é um método de flauta doce, né? Agora, é engraçado isso, porque se você digita Recorder Player, que é o flautista,
No Google, o que vai aparecer de tradução? Jogador de gravador. Porque recorder player, recorder também é a palavra que a gente usa para gravar, né? Gravação também tem a ver. E também tem a ver com música. Então, é bem difícil de encontrar coisas assim para flauta doce com relação à música, porque vai aparecer um monte de coisa também sobre gravação. E você acaba tendo que dar o seu jeito para encontrar o que você quer, tá? Gente, eu gostaria de falar também que essa amplidão de flautas que a gente tratou aqui hoje, e desse grande universo das flautas, é uma coisa maravilhosa de se fazer tocando em grupo, tá? Então, a flauta, ela é muito versátil. Você pode tocar ela numa banda de rock, você pode tocar ela com esses instrumentos modernos, você pode tocar numa orquestra barroca, com outros instrumentos de época, como o cravo, como a viola da gamba, fazendo trios, fazendo duos de flautas, só as flautas doces, trios, quartetos, que é uma coisa linda, né? No slide eu dou uma dica de uma gravação de um grande amigo tocando uma música linda que ele mesmo gravou as 4 vozes, que é o professor Robson Lima, que está também aqui no festival dando aula de trompa, porque além de trompista ele é um grande flautista, tá? E o outro slide mostra uma orquestra de flautas doces. O outro slide não, o outro vídeo, né? Eu não vou exibir aqui porque não faz parte aqui da aula, mas eu deixo a dica para você pesquisar, tá bom? Robson Lima, ele não é aquele outro Robson Lima. Você bota Robson Lima trompa, Robson Lima flauta doce, que vai aparecer o nosso querido Robson, e você pesquisa lá ele tocando esse quarteto de flautas. E a Orquestra de Flautas Doces da Amazônia. Gente, é um trabalho lindo do professor Acácio Tavares. Vocês têm que conhecer esse trabalho lindo do Brasil, com uma orquestra, inclusive aquelas flautas grandonas que a gente viu no começo da nossa aula, tá? Fica a dica para vocês e eu gostaria de me despedir dessa aula, agradecendo a atenção e a companhia de vocês, e vou tocar para vocês. Tocar uma música que tem uma relação afetiva para mim. Ela se chama Stella Splendors, é uma música da Idade Média, que está presente em um manuscrito chamado Livro Vermelho de Montserrat, tá? Da região da Catalunha. E eu gosto muito dessa música, que significa estrela brilhante. E eu vou terminar tocando para me despedir de vocês.